Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. A palavra, o texto da palavra que nós vamos meditar está em Mateus 13, no versículo 47. E o tema é a pérola de grande valor. E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava falando de um homem que encontrou uma pérola especial, uma pérola única. Observe no texto que era alguém que conhecia pérolas, era alguém que lidava com elas todos os dias, mas ao ver aquela pérola, ele percebeu: essa é especial, essa é diferente. O valor dela excede a todas as outras. E ele vendeu tudo o que tinha para poder tê-la. Foi assim conosco. Foi assim com aqueles que hoje amam o Senhor Jesus. Jesus é a pérola de grande valor. No dia em que nós o sentimos, no dia em que nós vimos a sua glória, nós percebemos: ele é único. Não há outra igual. Ele excede a todos os outros. Veja, havia muitas pérolas, mas aquele homem percebeu: essa é diferente. Há muitos deuses, mas no dia em que a nossa alma sentiu a presença do Senhor, no dia em que a nossa alma provou da sua palavra, a nossa alma pode dizer: ele é diferente. O amor dele é único. A voz dele é única. Ninguém é capaz de abraçar a nossa alma como o Senhor é capaz de abraçar. E observe, irmãos, que assim como a pérola é formada e gerada no interior da ostra, assim Jesus foi gerado em nós. Como a pérola é gerada? Aonde ela é gerada? A pérola, ela é gerada na profundidade. Na profundidade das águas. A pérola não é formada na superfície das águas, na areia do mar, na areia da praia. Não, é na profundidade das águas. Foi assim que Jesus foi gerado em nós. Foram experiências profundas. Foram experiências que marcaram a nossa vida. Jesus não foi gerado na nossa alma com coincidências, com palavras bonitas, com palavras filosóficas. Não, foi algo profundo. Foi na nossa alma. Assim como a pérola é formada no profundo das águas, no interior da ostra, Jesus também assim foi gerado, no mais profundo do nosso ser. Ele não está simplesmente em um nome, em uma camiseta. Ele não está simplesmente em um adesivo no vidro de um carro. Ele foi gerado, a presença dele foi gerada no profundo da nossa alma. Tal foi a profundidade que a nossa experiência com ele foi capaz de mudar a nossa história, mudar o nosso destino. Meus irmãos, observem, a pérola é a consequência de uma luta interior. A pérola é a consequência de uma luta interior. Ela é gerada no interior da ostra, quando ela começa a lutar contra um corpo estranho que está
lhe incomodando, ferindo os seus tecidos. Quando no profundo das águas a ostra se abre e algum corpo estranho entra no seu interior. Um grão de areia, por exemplo. E ela, ao abrir e fechar, aquele corpo estranho, aquele grão de areia, por exemplo, começa a ferir o seu tecido, começa a incomodá-la, começa a inquietá-la. E na luta para se livrar deste incômodo, ela começa a soltar uma substância. E essa substância vai envolvendo esse corpo estranho. Essa substância vai envolvendo esse grão de areia. E aí a pérola começa a ser formada. Essa substância vai se transformar em uma pérola preciosa. E é nessa luta interior que nasce a pérola. Essa é a nossa história. Foi assim que Jesus foi gerado na nossa alma, de cada um que agora está ouvindo e que aprendeu a amar esse Jesus maravilhoso. A presença dele hoje em nós é fruto de uma luta interior. Havia dentro de nós uma inquietação. Havia dentro de nós alguma coisa que nos feria, que nos inquietava, que nos perturbava. E foi lutando contra isso que nós encontramos Jesus. Foi lutando contra isso, contra essa inquietação, essa falta de paz, que a presença de Jesus foi gerada no nosso interior. E essa foi a maior alegria da nossa vida. Há uma luta interior, porque há uma carne, há uma natureza humana que não quer servir o Senhor. Há uma natureza humana que se inclina para as coisas deste mundo, da carne, mas há uma alma dentro de nós que anseia por Ele. Há dentro de nós uma alma que tem sede e sede do Deus vivo. E foi nessa luta interior, da carne contra o Espírito, que Jesus nasceu em nós, que Jesus foi gerado em nós. E quando a pérola é gerada, aquele corpo estranho deixa de ferir o tecido da ostra. A pérola consegue, aquela substância consegue neutralizar aquele grão de areia ou o corpo estranho que for. E quando a pérola é formada, então, há um descanso. A inquietação se vai. Não há mais a ferida, o incômodo. Jesus trouxe descanso à nossa alma. Ele, com o seu poder, com a sua graça, conseguiu neutralizar a ação do pecado dentro de nós. E quando a pérola é formada, então a ostra descansa. E quando Jesus foi gerado em nós, a nossa alma teve descanso. Porque aquilo que nos feria passou a não ferir mais. Porque Jesus, Ele trouxe uma bênção para o nosso coração. A presença dEle enriqueceu o nosso interior. Meus irmãos, observe um detalhe interessante. A ostra não expulsa, ela não tira o corpo estranho. Não, o corpo estranho continua lá, no interior dela. Mas aquela substância que vai formar a pérola consegue neutralizar o corpo estranho. Ele não sai, continua ali, mas está neutralizado. Quando aceitamos Jesus, quando abraçamos a fé, quando o Evangelho entrou na nossa vida, não deixamos de ser pecadores. Mas o Espírito Santo, que é essa substância que forma a pérola, ele neutralizou a ação do pecado dentro de nós. Continuamos pecadores, continuamos homens falhos, mas agora o poder do Espírito, a ação do Espírito Santo, neutraliza essa ação do pecado que nos fere, que nos mata, e gera Jesus em nós. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8, o pecado habita em nossos membros. O pecado está em nós, mas a pérola de grande valor neutralizou a sua ação e hoje
Jesus reina em nós. A graça reina em nossos corações. Meus queridos irmãos, nós só temos motivos para glorificar o Senhor. Em saber, em meditar nesse texto e ver, o valor não está na ostra. O valor está naquilo que é encontrado no interior dela. Toda ostra é igual, mas aquela que tem uma pérola dentro dela, ela passa a ser especial. Ela passa a ser valiosa, não por ela. O valor não está nela, mas está naquilo que se encontra dentro dela. O valor não está em nós. Nós somos homens que passam, nós somos homens que envelhecem. O valor está naquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. O grande valor que temos é a presença dele na nossa alma. Até que vem um dia em que o apanhador de pérolas, ele desce. Ele desce na profundidade e ele vai buscar as pérolas. Ele desce ao profundo das águas em busca das ostras que tem em seu interior uma pérola. E depois ele sobe, levando aquelas ostras, levando aquelas pérolas para cima. Um dia Jesus vai descer. Ele vai descer da sua glória. Ele vem com seus anjos. E ele vem em busca de ostras que tem no seu interior a pérola de grande valor. E aquele que vai descer, ele vai subir, levando aqueles que pertencem ao Senhor, levando os seus remidos. E assim um dia nós subiremos com ele, não porque somos bons, mas porque Jesus foi gerado em nós. Queridos irmãos, essa é a palavra que o Senhor separou para este momento. E essa palavra gera em nós gratidão. Essa palavra gera em nós louvor, porque nós encontramos a pérola de grande valor. A todos, a paz do Senhor.